Vocês estão felizes com Jesus? Que prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Nós estamos plantando a Lagoinha lá em Toronto, no Canadá. Alguém aqui já esteve lá no Canadá? Levanta a mão assim para me ver. Algumas pessoas. Em Toronto específico? We are the North. Amém? Estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui. Quero deixar o meu abraço para o pastor Marcelo, para a pastora Thaís, que são pastores incríveis, que inspiram a nossa vida. Fui muito bem cuidado pela Kate, pelo Rony. Cadê eles? A Kate está aqui, mas o Rony eu não sei onde está. Ali, ó, está ali, está ali. Casal abençoado. Muito obrigado, viu, por tudo. Queridos, eu quero compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Eu queria a sua atenção pelos próximos 30, 40 minutos, e eu tenho certeza de que Deus certamente falará no seu coração. Talvez você saiu de casa hoje para encontrar com Deus. Você saiu da sua casa hoje para ouvir algo que alimente seu coração, que fortaleça a sua fé. Mas eu quero dizer algo para você. Você veio encontrar a Deus, mas a grande realidade é que Deus já estava aqui para te encontrar. A grande realidade é que Deus está se movendo e Ele está procurando homens e mulheres que queiram ouvir aquilo que os céus estão proclamando. Eu não sei como que você está, mas eu orei para que eu pudesse trazer algo que fizesse sentido para Boston, que fizesse sentido específico para Lagoinha, Boston, e eu tenho certeza que Deus vai bradar nessa manhã. E eu e você, nós temos que fazer um compromisso hoje de tocar o céu. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou, amém? Então, repreende aí qualquer distração. Se a pessoa falar do seu lado, você fala assim, cala a boca em nome de Jesus. Você bota o nome de Jesus para ficar mais educado. Queridos, eu sou casado e me tornei pai há 3 meses atrás. E eu sou muito babão, eu sou muito apaixonado pelo meu filho. O nome dele é Leonardo. É a promessa de Deus sobre mim e sobre a minha esposa. E nós temos vivido uma nova, a new season na nossa vida. E tem sido maravilhoso. O Leonardo, ele foi uma promessa que Deus nos deu. Tanto eu quanto a minha esposa, nós tivemos alguns diagnósticos de que seria muito difícil nós engravidarmos. Porém, nenhum diagnóstico da terra se compara com aquilo que Deus decretou, amém? E durante todo esse processo, eu me tornei um pouco mais sensível. Os pais aqui, as mães, talvez vão entender o que eu estou dizendo. Parece que quando o seu filho nasce, vira uma chave dentro de você, acontece algo diferente. E durante a gestação da minha esposa, nós oramos toda a gestação para que a minha esposa pudesse ter um parto sobrenatural e natural. Ela tem uma condição no coração. Há 3 anos atrás, ela pegou o vírus H1N1, lá em Toronto, no Canadá, conhecido como gripe suína, e atacou o coração dela de forma que ela ficou quase 2 anos em tratamento. Então, a gestação para ela seria um desafio, e nós oramos durante toda a gestação, Senhor, nós queremos um parto sobrenatural e natural. Nós queremos um parto que não tenha dor, um parto que não tenha dificuldade, um parto sobrenatural. E aí, chegou os 9 meses, ela estava a ponto de espirrar e o bebê cair. Bom se tivesse sido dessa forma. Nós fomos para o hospital, e ali nós entramos em um novo processo com Deus. Nesse processo, eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar a minha experiência com vocês, porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós planejamos, e o céu não responde da forma que nós estávamos esperando. E não é porque o céu não responde da forma que eu planejei, que Ele é menos Deus. E que Ele não está fazendo. E que não está acontecendo. Nós temos uma dificuldade. Muitas vezes como cristãos nós não entendemos que a fé, ela não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós ouvimos.
A fé vem pelo... Ou seja, existem palavras que Deus derramou sobre a sua história, existem palavras que Deus derramou sobre a sua adolescência, infância, sobre o seu casamento, que até hoje você não viu. E nós temos essa fraqueza como homens de enfraquecer quando nós não vemos, de achar que não está acontecendo, mas a grande realidade é que no mundo espiritual, tudo que vai crescer começa crescendo para baixo. Como assim, Felipe? Olha para uma árvore. Qual que é o processo de uma árvore? Antes que ela cresça, antes que os frutos apareçam, antes que ela seja bela e contemplada, ela precisa ser enraizada. E o processo de enraizar é o processo que ninguém vê nada. Não tem como ver, está nascendo para baixo. E aí nós pensamos que não está acontecendo. E nós entramos naquele hospital. Pai, nós queremos um parto natural e sobrenatural. Tudo bem. Às 7 primeiras horas, a minha esposa não tinha dilatação de jeito nenhum. Então os médicos entraram no quarto e disseram: olha, nós vamos começar alguns pequenos procedimentos. Talvez quem é mamãe aqui vai se conectar com aquilo que eu estou dizendo. E o primeiro procedimento foi colocar um balãozinho para que houvesse um pouco de dilatação, e colocaram aquele balãozinho e passaram-se mais 3 horas e nada aconteceu, já eram 10. E nós oramos: Pai, nós queremos um parto natural e um parto sobrenatural. Bom, passaram-se mais 3 horas, e os médicos entraram no quarto e a dilatação não havia acontecido ainda. O doutor falou assim: olha, nós vamos ter que fazer um outro procedimento, nós vamos estourar a bolsa. E aí, tudo aquilo que eu vim orando durante 9 meses, parecia que de alguma forma estava escorrendo das minhas mãos. Todo projeto, todo plano, parecia que de alguma forma estava acontecendo totalmente ao contrário daquilo que eu orei. Perfuraram a bolsa da minha esposa, e então passaram-se mais 8 horas, 18 horas, e nada de dilatação. E no Canadá, eles não mandam você para um procedimento enquanto eles não tentarem todos os procedimentos. Acho que nos Estados Unidos deve ser parecido dessa forma. E aí eles entraram e falaram: olha, nós vamos ter que dar a epidural. E foi o que mais nós oramos: Pai, nós não queremos procedimentos que sejam perigosos. E aí nós não podíamos fazer absolutamente nada. Aplicaram a epidural. E passaram-se mais 10 horas. 27 horas de trabalho de parto. Eu olhando para minha esposa, e ela é a mulher mais incrível do mundo. Eu não sabia que ela era tão forte assim. E o pai não pode fazer absolutamente nada. Ele enxerga a mulher naquela situação e a gente fica assim: meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer, né? Quando bateu 27 horas de trabalho de parto, eles entraram no quarto e disseram: olha, sua esposa teve apenas 4 centímetros de dilatação. Nós vamos entrar com ocitocina. E quando bateu, queridos, 32 horas de trabalho de parto, isso foram quase 2 dias, eu já estava desesperado. A minha esposa já estava com muita dor, muitas horas sem comer, e eu já não sabia mais o que fazer. Então eu saí daquele quarto. E é nesse exato momento que nós entendemos a nossa fragilidade. Eu saí daquele quarto e eu tive uma crise de ansiedade. Pastores também sofrem. Nós não somos super-heróis. Eu sou tão humano quanto vocês. Eu tive uma crise de ansiedade, eu fiquei desesperado. Eu só conseguia chorar e eu falava assim: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E é muito interessante que nós recebemos promessas e palavras
que o Leonardo viria e seria uma bênção em nossa vida, que ele seria como um novo começo em nossa história, mas naquele momento, parece que eu não conseguia mais ouvir aquilo que os céus havia proclamado. Naquele momento, a situação que estava acontecendo na terra começou a me cegar. Os projetos, as promessas, as palavras que foram liberadas, parece que se calaram no momento que eu estava desesperado. E quando eu comecei a ouvir as minhas emoções, quando eu comecei a ouvir aquilo que eu conseguia enxergar, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me questionar, mas e se minha esposa não aguentar? Questionamentos que nunca houveram durante a gestação. Mas e se minha esposa, ela tem o coração fraco, e se acontecer alguma coisa, e se meu filho não aguentar? E eu percebi algo, que a partir do momento que eu parei de ouvir o céu, os ruídos e os barulhos da terra começaram a gritar no meu coração, trazendo questionamentos que eu não havia feito antes, trazendo realidades que eu não havia pensado antes. E foi quando eu dobrei o meu joelho no hospital e falei: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração: assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Você tem coragem de orar isso? Sabe, porque quando nós paramos para pensar sobre essa oração, e Jesus orou isso, Jesus ele disse que seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. E quando nós oramos isso, nós estamos falando: Senhor, nós declaramos que a partir de agora é o seu governo. A partir de agora está nas suas mãos. A partir de agora é com o Senhor. E nós temos muita dificuldade de entregar. Eu entrei no quarto, falei com a minha esposa: amor, vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai mover. Algo vai acontecer. Nós oramos, nós cremos. Ela bem fraca, nós pegamos um na mão do outro e eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, assim na terra como é no céu. É hora do céu invadir o hospital. É hora do céu invadir o hospital. Eu repreendo os barulhos e os ruídos que eu estou ouvindo, os questionamentos que nunca existiram no meu coração. Eu quero ouvir a sua promessa. Eu quero ouvir o que o Senhor está dizendo. E aí você pode imaginar que rapidamente ela entrou em trabalho de parto. Uau, que história sobrenatural, que testemunho lindo! Não foi assim que aconteceu. Nós terminamos de orar. O médico entrou no quarto. E aí, graças a Deus, eles olharam para minha esposa e falaram assim: 37 horas já? Eu acho que você precisa fazer uma cesárea. E aí eu olhei nos olhos da minha esposa e falei para ela: amor, nós oramos durante toda a gestação por um parto normal e sobrenatural. Nós estamos aqui há 37 horas lutando. E não aconteceu do jeito que nós queríamos. E posso dizer algo para você? Você não é menos mãe porque você vai passar por uma cesárea. Nós sentimos paz. E ela foi levada para a cesárea. O que demorou 37 horas de trabalho de parto, em 40 minutos nasceu. E eu posso dizer para vocês que eu nunca ouvi uma melodia tão linda quanto o choro do Leonardo. Eu nunca ouvi um choro tão lindo, foi tão marcante, foi tão sobrenatural, mas não aconteceu do jeito que eu planejei. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: Felipe,
não é porque não aconteceu da forma que você planejou que os céus não estão se movendo. Não é porque não aconteceu da forma que você planejou, sonhou, que eu sou menos Deus. Os céus se movem da forma que os céus se movem. Agora eu e você precisamos nos submeter a essa vontade. E dura coisa é rejeitar aquilo que os céus estão proclamando sobre nós. Homens que escutam o céu, eles não se confundem com barulho e ruídos da terra. E são muitos barulhos, são muitas vozes. Sabe, Jesus ele quer avivar o seu coração, ele quer fazer que o seu coração volte a queimar. Mas talvez você está aqui hoje e você esqueceu do porquê você começou. Do porquê há anos atrás você deixou a sua nação. Do porquê você tem enfrentado tantos problemas e quando você olha, você não consegue enxergar, parece que as promessas não se cumpriram e você começa a se questionar. Eu acho que Deus esqueceu de mim, não aconteceu do jeito que eu planejei. O Espírito Santo de Deus, ele quer avivar o seu coração. Ele quer renovar o seu coração nessa manhã, lembrando você de que existe uma melodia no céu que está tocando para a sua vida, mas você precisa ouvir. E você só consegue ouvir aquilo que os céus estão proclamando se você se conectar com o céu. Se você der espaço para Jesus mover o seu coração novamente. Se você parar e aceitar o processo. E dura coisa é o processo, nós não gostamos de processo. E durante a gestação da minha esposa, eu percebi que ela estava gerando uma promessa no seu ventre. E durante meses foi maravilhoso. Mas chega uma parte da promessa que se chama contrações, dores de parto. E é nesse exato momento que começa a doer. É nesse exato momento que o desespero começa a tomar conta do nosso coração. É nesse exato momento que nós começamos a ficar cegos. Nós não conseguimos mais enxergar. Mas nós precisamos nos apegar à palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sinto no meu espírito dizer para vocês. Muitos de vocês saíram do Brasil debaixo de uma palavra. Muitos de vocês estão aqui, em Boston. E vocês não têm uma documentação, mas aquele que te trouxe, aquele que te chamou, Ele é o mesmo Deus que opera em Boston, no Canadá, no Brasil, na Europa. Ele é fiel para fazer. E talvez você esteja exatamente nesse momento da promessa, onde as pessoas começam a te questionar. O que você fez? Quem mandou você sair do Brasil? Você foi para o Brasil para se tornar lixeiro? Para você se tornar pedreiro? Para você colocar drywall? Para você fazer tape? Para você ser pintor? Para limpar a privada? Essas pessoas, elas não estavam lá quando Deus falou com você. Elas não ouviram. Mas você precisa lembrar o porquê você está aqui. O porquê o Senhor te trouxe. E Deus, amigos, Ele está movendo algo sobrenatural ao redor do mundo. Eu creio muito nisso. Eu creio que Ele está avivando corações. Eu creio que pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo para este tempo. E talvez tudo que você viveu foi para um tempo como este. Existe algo que Deus está bradando sobre Boston e vocês precisam ouvir. Existe algo que Deus quer fazer através da Lagoinha, que vocês foram chamados a participar. A presença de Deus, ela é tão poderosa, e deixa eu contar algo para vocês, que ela não está só aqui hoje. A presença de Deus, ela é algo tão poderoso. Quando o céu invade o nosso coração, é tão poderoso, que nós não precisamos de um domingo para entrar na presença dele.
que nós não precisamos de um templo para se encontrar com Ele. Mas aonde foi que você se esqueceu de tudo isso? Quando foi que a chama que queimava parou de arder? Quando foi que você veio debaixo de uma promessa, mas hoje você vive a favor do dólar? Cara, Jesus, Ele quer mover algo novo na sua vida. Tem algo novo sobre você, um renovo, mas você precisa ouvir os céus. Jesus, em Mateus no capítulo 6, Ele vai dizer: é chegado o reino de Deus. Ele veio inaugurar o reino de Deus. Ele não veio estabelecer uma sinagoga, Ele não veio estabelecer uma religião, Ele não veio de forma alguma estabelecer regras e peso, mas Ele veio com uma mensagem que queimava no coração dele: é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Ele está falando de um novo governo. Ele estava falando de um novo governo, e esse governo precisa entrar dentro do seu lar, precisa entrar nas suas emoções, precisa tomar você por dentro, porque são muitos barulhos e ruídos na terra. Aquilo que você está vendo pode te distrair, são muitas distrações. As pessoas que talvez você tenha ouvido, elas podem estar de alguma forma distraindo você do propósito e do chamado que Ele tem para a sua vida. Homens que escutam o céu são homens que transformam o seu ambiente. Eu preciso dizer isso para você: a presença, ela é tão acessível, ela é tão real, que se você mergulhar, e se você trazer a realidade que essa presença te acompanha, eu garanto para você que você vai estar aqui na América ou vai estar no Brasil, mas vai ser cheio de alegria, cheio de Deus. Muitas pessoas pensam que o problema é geográfico. Eu vou mudar para a América e tudo vai melhorar. Eu vou mudar para os Estados Unidos e as coisas vão começar a ser melhores para mim. Nem sempre. Nem sempre. E nós não entendemos que nós andamos com essa presença, que nós carregamos essa presença. Você foi chamado para ser um representante de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Mas o problema é que nós não acreditamos que essa presença nos acompanha. Vou dar um exemplo bem simples para você. Imagina, eu estou aqui hoje, eu vim lá de Toronto, do Canadá. O pastor Marcelo e a pastora Thaís não estão aqui, eles me deram a oportunidade de pregar. E eu venho aqui e solto um palavrão. Meu Deus! Você ia ficar escandalizado, sim ou não? Pode responder sim ou não. Agora, um palavrão aqui dentro te choca, mas um palavrão no seu trabalho não causa nada. Um palavrão aqui dentro, olha como nós somos religiosos. E Deus está nos chamando para viver na perspectiva do reino. Um palavrão aqui ia te escandalizar, mas maltratar a sua esposa, maltratar o teu esposo dentro de casa não te choca. É porque nós não temos a consciência dessa presença. Agora, se uma palavra mundana e um ambiente espiritual como esse te choca, o que te faz pensar que lá no seu trabalho, num ambiente mundano, uma palavra de vida não pode gerar transformação? Você acredita muito mais numa palavra mundana dentro da igreja, que pode chocar o teu coração, do que uma palavra de esperança, uma palavra do céu no seu trabalho. Felipe, mas eu não sei pregar. Cara, fala o que Jesus fez na sua história. Declare palavras do seu trabalho. O reino de Deus te acompanha aonde você vai. Aonde você entra, você está levando o governo de Deus.
Palavra de vida, palavras de esperança mudam o ambiente. Não é geográfico, é aquilo que nós carregamos aqui dentro. Se está queimando, meu irmão, aonde você estiver, você vai ter uma palavra de vida, de esperança, e as pessoas te escutam. Porque você não está falando de você, você está falando daquele que é maior do que nós. E Ele está procurando homens e mulheres que queiram queimar pela presença, que queiram ouvir o céu, que queiram viver de novidade de vida. Homens e mulheres que entendam: eu não preciso de um templo, eu não preciso, eu posso me encontrar com Ele também no secreto. Eu também posso ouvir a voz dEle dirigindo meu carro pela manhã. Traga a realidade, a presença, essa presença nos acompanha, ela quer encher o nosso coração nessa manhã. Existiram 2 homens que andaram sobre a terra, e esses homens, eles tocaram o céu, eles andavam de acordo com a realidade do céu. Eles ouviam aquilo que os céus estavam proclamando, eles ouviam aquilo que Deus estava bradando. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando para nós nesse tempo. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente Atos 16, a partir do versículo 16. Conta a história de Paulo e Silas. Paulo, para quem não sabe, é o maior apóstolo das Escrituras. Ele é a representação da graça de Deus. Um homem totalmente impuro, um homem totalmente religioso, um homem que tinha muito conhecimento teológico. Ele era conhecedor da Torá. Cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus do tempo. Este homem, antes de ter um encontro com a presença, matava em nome da Torá dele. Colocava cristãos na cadeia em nome da teologia dele. Esse mesmo homem teve um encontro com Jesus. Esse mesmo homem mundano, carnal, religioso, que tinha muito conhecimento sobre Deus, mas pouca experiência. E existe uma diferença entre você conhecer e você experimentar. Nós somos teólogos, pastor. Nós sabemos da Bíblia. Nós sabemos aonde Jesus pisou. Nós sabemos os milagres. Nós sabemos o que Jesus fez. Mas nós estamos experimentando muito pouco dessa presença. Paulo tinha conhecimento, mas não tinha a presença. Ele não havia experimentado. E um dia Jesus se encontra com Paulo. E Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, dura coisa é recalcitrar os aguilhões. Sabe o que significa? Paulo, dura coisa é você resistir aos céus. Dura coisa é você resistir àquilo que eu estou te chamando. Então Paulo tem um encontro com Jesus. Os seus olhos são abertos e a partir daquele momento ele se transforma em um novo homem. Paulo é o tipo de pessoa que nós jamais colocaríamos na nossa liderança, que nós jamais talvez acreditaríamos, mas Jesus acreditou. E posso dizer algo para você: eu não conheço o teu passado, eu não sei onde você esteve, mas Jesus escolheu te amar. Eu não sei o que você está fazendo hoje, ou o que você fez antes de vir para cá, mas existe a oportunidade de você abrir o seu coração e Ele continua te amando. Paulo não estava pronto, mas a partir do encontro ele se tornou disponível. Deixa eu dizer algo para vocês, preste atenção nisso. Ele não está atrás de pessoas prontas. Jesus não está atrás de pessoas prontas. Ele está atrás de pessoas disponíveis. Só que disponibilidade é o que é mais difícil hoje. Entende? Principalmente na América. Ou seja, Ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele vem fazendo desde Gênesis. Ele nos dá a oportunidade de andar nas promessas que Ele fez desde Gênesis. Mas nós não temos tempo. Você não precisa estar preparado, você só precisa estar disponível.
E Paulo, ele começa a pregar o evangelho. E o homem que antes matava, agora ele dá vida. Ele prega o evangelho, ele declara as palavras do Senhor. E ele é a representação mais clara da Bíblia, do que é carregar no corpo as marcas do evangelho. Tem alguém aqui que já foi marcado? Tem alguém aqui que tem cicatrizes? Tem alguém aqui que já foi ferido? Tem alguém aqui que já foi machucado? Tem alguém aqui que já foi frustrado? Tem alguém aqui que desacreditou da igreja? Paulo carregou nele as marcas do evangelho. Ele agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguidor da presença. E começa a pregar. E vai de cidade em cidade. Então imagina de uma forma bem clara. Se fosse nos tempos de hoje, Paulo chegando ali em Miami. Ele chegava em Miami, estabelecia, orava, entendia aquilo que Deus queria para a cidade, interpretava e ia para as praças pregar o evangelho. Ele se movia para Orlando. De Orlando, ele ia para Boston. E é exatamente isso que está acontecendo em Atos 16. Eles estão se movendo, ouvindo os céus, ouvindo aquilo que Deus está dizendo para aquele tempo, ouvindo a melodia que Deus está falando para aquele tempo. E eles entram em uma cidade chamada Filipos. Paulo e Silas entram em Filipos, com o coração queimando para pregar o evangelho. Porém, no mundo antigo, eles não poderiam apenas entrar na cidade proclamando a salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque eram pagões, as pessoas não entendiam, elas não sabiam quem era Deus, não sabiam o que era Jesus. Quando se falava em Deus, elas entendiam como Zeus ou qualquer outra entidade grega. Isso você aprende no Carisma, amém? Quando se falava em salvação, nesses lugares pagões, eles entendiam como prosperidade, eles não entendiam do nosso vocabulário. E Paulo e Silas entram em Filipos, e eles procuram uma base, um lugar onde eles pudessem orar e entender aquilo que Deus estava falando para aquela cidade. E aí, meus amigos, eles vão para as praças. Só que acontece algo bem peculiar nessa situação. O texto diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, isso é Lucas relatando, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Que lindo! Que coisa maravilhosa, né? Imagina você sair aqui para as praças de Boston e vir uma mulher atrás de vocês, gritando: esses homens são homens de Deus, eles estão anunciando a salvação. Acontece que eu acabei de dizer para vocês que aquela comunidade não entendia dessa forma, e Paulo ouvia os céus. Aparentemente aquilo era muito bonito, aparentemente aquilo fortalecia o ego de Paulo, mas homens que estão conectados com os céus não se distraem com os barulhos e ruídos da terra, até com aquilo que parece ser lindo de ouvir. Sabe, quando Jesus disse que ele iria morrer, que ele teria que ser crucificado, Pedro chegou para ele e falou assim: Jesus, para com essa história. O texto bíblico diz que Pedro repreende Jesus. Jesus está falando: eu vou morrer, eu vou abraçar uma cruz. E Pedro chega para ele e fala: Jesus, para com essa história de morrer. Morrer não vende. Cruz não é popular. Falar de cruz hoje, perseguidores, Jesus. E aí Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Parecia ser algo muito piedoso. Jesus, eu não quero que você morra. Mas Jesus, ele sabia o propósito dele. Tanto que ele disse: aquele que quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. O que isso significa, Felipe? Cruz era uma ferramenta que colocava homens em exposição de uma forma cruel. Jesus estava falando: aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, aquilo que tentou te paralisar, aquilo que fizeram contra você, pega isso
e continua caminhando, continua ouvindo os céus. Aquela mulher gritava: são servos do Deus Altíssimo, até que Paulo ficou. Ele olhou para aquela mulher e falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E a mulher caiu no chão. Buf! Mas a mensagem era tão bonita. Ela estava gritando: são servos do Deus Altíssimo. Nem todo mundo que fala no nome de Deus é de Deus. Nem todo mundo que fala do nome de Deus está ouvindo os céus. Nem todo mundo que proclama, que profetiza, que fala, experimentou a presença. Paulo, ele repreende, por quê? Porque enquanto aquela mulher gritava: eles são servos do Deus Altíssimo, as pessoas que estavam ao redor estavam entendendo, dentro da cultura deles, esses são filhos de Zeus, são filhos dos deuses, e estão proclamando a prosperidade. E aquela escrava falava no nome do Deus Altíssimo, e Paulo repreende ela em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 18. E ela continuou fazendo isso muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia dela. Ele não falou no nome do Deus Altíssimo, ele falou em nome de Jesus Cristo. Homens que escutam o céu não se confundem com os ruídos e os barulhos da terra. E agora era hora do céu invadir a terra. Era hora de Filipos provar de algo que eles nunca haviam provado. Por quê? Porque Paulo, ao pregar Jesus Cristo, ele foi totalmente espancado em praça pública. Por pregar o Evangelho, ele foi espancado, arrancaram as suas roupas, deixaram eles nus e os levaram para a prisão. E isso não era tão assim, essa não era a única vez que havia acontecido isso com Paulo. Eu estou falando de um homem que amava a presença e sabia interpretar os tempos, que não parava só porque não estava acontecendo da forma que ele planejou, só porque ele não via a manifestação do jeito que ele queria. Ele continuava pregando o Evangelho. Paulo, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso. Esse mesmo homem continuou carregando no corpo as marcas do Evangelho. Ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele sofreu um naufrágio, ele foi expulso, e esse mesmo homem continuava carregando no corpo as marcas do Evangelho. Sabe o que Paulo vai dizer para mim e para você? As coisas que me aconteceram antes contribuíram para o avanço do Evangelho. As marcas que foram geradas em mim contribuíram para o avanço do Evangelho. As marcas que foram geradas em você contribuíram para o avanço do Evangelho. O que você não pode é parar. O que você não pode é olhar para a sua situação agora e simplesmente desistir. E Paulo e Silas são levados para essa prisão, para um lugar de sofrimento, para um lugar de vergonha. Eles estão nus, machucados, espancados. Como que eu e você lidamos nesse ambiente onde nós não conseguimos ver mais nada, onde nós não temos saída? Eu não sei, mas eu posso dizer como Paulo e Silas, eles trabalharam com essa situação. O texto bíblico diz que eles estavam na cadeia, presos, e olharam um para o outro e tomaram uma decisão. Versículo 24: tendo recebido tais ordens, eles o lançaram no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Eles estavam num ambiente onde eles tinham tudo para murmurar,
tudo para reclamar, tudo para praguejar. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca nesse tempo que você está vivendo no hoje? Porque Paulo e Silas estavam em um ambiente de sofrimento e eles decidem cantar e orar. E o texto diz que os presos que estavam na mesma situação que eles ouviam o clamor que saía da cela deles. Preste atenção nisso. Grava isso no seu coração. Existem coisas que não são liberadas na sua vida por causa das murmurações. Murmuração é intercessão diabólica. Você pode não estar onde você queria, você pode estar vivendo aquilo que você não queria, mas não pragueja. Não pragueja, e a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Não pragueja, para de murmurar, para de reclamar. Quando você não sabe o que fazer, dobra o seu joelho e diz: assim na terra como é no céu. Eu não sei mais o que fazer, eu não estou vendo, mas não murmura. Nós temos qualquer coisa que acontece, a gente começa a praguejar, e as nossas palavras têm poder. Aqueles homens nos ensinam uma lição, eles estão em um cativeiro, eles estão presos, e eles estão cantando hinos e louvando ao Senhor. Eles estão dizendo santo, eles estão dizendo santo. Ou seja, em um ambiente de sofrimento, eles conseguem adorar ao Senhor. E isso me ensina 4 coisas, e eu quero compartilhar rapidamente para encerrar. A primeira, eles não deixaram que as suas emoções os governassem. Você não está em Boston só para sobreviver. Deus não te trouxe aqui somente para sobreviver. Acorda, vai para o trabalho, chega em casa, dorme. Acorda, vai para o trabalho, chega em casa, dorme. Acorda, vai para o trabalho, chega em casa, briga com a esposa, dorme. Deus não te chamou só para sobreviver. Ele quer derramar sobre você propósito. Então eu quero dizer para você hoje: traga à memória aquilo que te traz esperança. O porquê você deixou o Brasil, o porquê você está aqui. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não sabe o porquê está fazendo. O porquê que você está aqui. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu vim debaixo de uma palavra. Eu não estou enxergando, mas eu vim debaixo de uma palavra. Você não pode ser governado pelas suas emoções. Você não está em Boston apenas para sobreviver. O segundo é que a sua adoração move o coração de Deus. Você pode achar que não, mas a sua oração, o seu clamor, o seu convite move o coração de Deus. Abra a boca e fale com Ele. Fala o que está acontecendo dentro do seu coração. Fala o que vocês estão vivendo. Fala qual tem sido o problema, por que você não está queimando mais, o porquê que você não consegue mais sentir essa presença. Fala. Eles abriram a boca e começaram a louvar. Eles não murmuraram. Eles cantaram e adoraram. Quando você não souber o que falar, Salomão diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Fica quieto e ora. Fica quieto e ora. Paulo e Silas, eles podiam estar presos em um cárcere, mas as suas mentes estavam livres. De novo, o problema não é territorial, o problema é no seu coração. Tem gente que não tem nem documento, mas é livre na mente. E tem gente que tem documento e está preso dentro de um cárcere.
Eles estavam presos, mas as suas mentes estavam libertas. Eles estavam presos, mas eles estavam livres. Por quê? Porque mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo envergonhado, mesmo ali em uma situação que eles não planejaram, eles ouviam o céu. E posso dizer, eu tenho esse sentimento de que Paulo, ele pensava assim: o máximo que pode acontecer com a gente, Silas, é se encontrar com o nosso amado hoje. O máximo que pode acontecer conosco é hoje nós estarmos sentados com Jesus. E por último, quando o céu invade a terra, cadeias são rompidas, cadeias são quebradas. Vocês estão ouvindo de um homem que morou 7 anos ilegal no Canadá, que saiu do Brasil com 18 anos com uma palavra, com uma promessa. Quando Jesus falou para mim: sai da sua terra, Ele não me disse o processo, Ele só falou para que eu fosse, porque Ele já estava no futuro, mesmo que eu não visse. Eu cheguei em Toronto no meu primeiro ano, eu e minha esposa perdemos o meu status, nós vendemos tudo, eu abri mão de faculdade, eu abri mão de tudo. Quando nós aplicamos para renovar o nosso visto, veio uma carta com 10 motivos, dizendo: nós não queremos você aqui. 10 motivos, uma carta imigratória falando para mim e para minha esposa ir embora. Aí você vai falar assim: mas Felipe, você foi embora, né? Os céus trabalham do jeito que os céus trabalham. Eu orei, eu não sabia o que fazer, eu orei. Sabe o que Jesus falou para mim? Você tem 10 motivos para ir embora, mas uma palavra que te tirou do Brasil. Você tem 10 motivos para ir embora, mas uma palavra que te fez deixar tudo para trás. E eu saí do Brasil debaixo com uma palavra profética de que eu e a minha esposa seríamos usados para impactar a minha comunidade 10 anos atrás. Passaram-se 2 anos, eu não via nada. 3 anos eu não via nada. 4 anos eu não via nada. 5 anos eu não via nada. E eu comecei a dizer: meu Deus, eu não estou mais aguentando. 5 anos ilegal, eu não tenho hospital, eu não tenho condições, eu não posso fazer planos, eu não posso ter filhos. Eu sei a dor de quem mora ilegal no Canadá, nos Estados Unidos. Eu vivi. Eu limpei privada, eu carreguei bloco de tijolo, mas eu sempre fiz isso adorando a Jesus e sabendo que Ele me chamou para algo maior do que aquilo. Eu me lembro que no meu 3º ano ilegal, o Espírito Santo de Deus, ele veio e falou comigo e com a minha esposa: se organizem, comecem a viver como se vocês tivessem herdado essa terra. Então eu fui no meu contador e comecei a fazer o meu income tax. Comecei a organizar a minha vida, de forma que eu pagava imposto sem ter documento. E eu ouvi de muitas pessoas dentro do ambiente evangélico: você é muito burro, né? Você está dando dinheiro para o governo. Mas eles não ouviram o que eu ouvi de Deus. E quando você escuta de Deus, cara, pode vir ruído, pode vir barulho, as pessoas não vão entender, vão te julgar, mas você precisa permanecer naquilo que Ele disse. Eu comecei a me organizar as minhas taxas. E aí bateram-se 6 anos que eu estava lá, eu não estava aguentando mais. A minha esposa teve um problema no coração, nós não tivemos hospital, nós tivemos que pagar um absurdo para que ela fosse tratada, mas mesmo assim nós víamos o milagre de Deus, até que era hora do céu invadir a terra. Vocês creem em milagre? Eu estou falando de algo que eu tenho autoridade e eu vou profetizar sobre a vida de vocês hoje. No meu 6º ano, abriu-se um programa imigratório para legalizar 500 trabalhadores em toda Toronto, como se fosse em toda Massachusetts. 500 vagas é como ganhar na loteria, sim ou não? Não para quem tem uma promessa de Deus, não para quem saiu do Brasil debaixo de uma promessa, de uma palavra. Quando o processo abriu, a minha advogada me ligou e ela disse: Felipe, abriu um processo que tem 500 vagas e eles estão pedindo 10 requisitos para você poder entrar. Vocês acreditam em milagre?
E eu falei para ela, Molina, Luísa Molina é o nome da minha advogada, quais são os requisitos? E ela começou a listar. 1, 2, 3. E nós fazíamos o checkmark. Nós temos. Um dos requisitos era que você tinha que estar no mínimo 5 anos ilegal no Canadá. Outro requisito, você tinha que ter pelo menos 3 anos de taxas declaradas. Eu tinha 5. E ela foi falando, e nós fomos ouvindo Deus, e nós fomos ouvindo, nós fomos vendo, e nós, sabe quando o escravo é livre? Ele nem sabe como que é ser livre. Tanto que eu estou aqui hoje, e eu comecei a sair do Canadá ano passado. Isso aqui que eu estou vivendo é cumprimento de uma promessa que eu recebi na minha adolescência. Ele continuaria me levando pelas nações. E eu não tinha como enxergar, nem como ver isso acontecer. Foram 7 anos sem poder sair do Canadá. Foram 7 anos sem poder atravessar uma fronteira. Foram 7 anos servindo a Jesus, pregando o Evangelho. Depois que a minha documentação saiu, 6 meses depois eu recebi um convite do pastor André para se tornar lagoinha em Toronto. Deus faz. Eu estava escondido, eu era ilegal, ninguém sabia quem eu era, mas Deus me encontrou. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Eu não sei o ambiente que você está, fique de pé comigo. Eu não sei o ambiente que você está, mas eu estou falando de homens que escutaram o céu, homens que ouviram o brado dos céus. Vem aqui comigo, Silas, você vai ser meu Silas hoje. Você consegue vir aqui? Não, pode vir com o violão também, dá para ir ou não dá? O pregador está causando, né? O povo do louvor fica doido. Imagina comigo, meus amigos, Paulo e Silas, eles estavam presos. Coloque a mão no seu coração, porque eu não sei qual é o cárcere que tem prendido a sua mente. Eu não sei quais são os barulhos e os ruídos que tem gritado no seu coração aqui na terra. Mas eles escolheram ouvir o céu. Eles decidiram ouvir o céu, e estava difícil. Eu imagino eles olhando um para o outro e falando, Silas, está difícil, cara. Silas, nós estamos aqui, nós estamos envergonhados, nós estamos presos, nós não temos, talvez, muitas chances de sair desse lugar, Silas. Nós viemos para Filipos, debaixo de uma palavra, e nós não estamos vendo nada. Aquilo que era para ser lindo, maravilhoso, nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós estamos cansados. E o Espírito Santo está falando com alguém que está dessa forma aqui hoje. Cansado, desanimado, precisa ter um renovo. Hoje é dia para você tocar o céu. Eles olham e aí eles escolhem não murmurar. Eles falam assim, sabe o que nós vamos fazer, Silas? Vamos cantar. Eu não sei o que falar, mas vamos cantar. E eles começaram a adorar. Levanta suas mãos. Vamos tocar o céu nessa manhã juntos. Deixa o céu descer. Espírito de Deus, existe um renovo sobre a Lagoinha Boston. Começa a encher esse lugar. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Nós chamamos pelo teu nome, Jesus. Diga isso hoje. Pois seu é o reino teu, é o poder. Diga isso, diga isso. Comece a declarar isso.
contra os problemas que têm cegado a sua vida. Proclame, proclame, proclame. É o reino. Vamos lá, igreja. É o poder. Espírito Santo, enche a Lagoinha Boston. Enche os líderes, enche os voluntários, os kids, os adolescentes, os jovens, os casais. Enche, Senhor, com teu Espírito. É a glória. Espírito de Deus, com a mão no seu coração, se você está aqui nessa manhã, eu tenho 2 convites para fazer, eu quero ser rápido, mas com a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, repita isso comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, assim na terra, como é no céu. Toma o controle, escreve o meu nome no livro da vida, no nome de Jesus. Aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, levanta sua mão bem alto, eu quero ver. Levanta bem alto para mim, eu quero ver. Eu vejo uma mão levantada, 2. Levante a sua mão bem alto, levante a sua mão bem alto. Os voluntários, eu gostaria que você trouxesse essas pessoas aqui rapidamente, eu quero orar por elas. Sai do seu lugar se você fez essa oração. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar sobre você. Eu quero orar sobre a sua vida. Mas o Senhor, Ele não me mostra apenas novos convertidos, mas Ele me mostra pessoas que fazem parte dessa casa que precisam ser cheias do Espírito Santo. E eu quero dar essa oportunidade, nesse ambiente profético, de você sair do seu lugar e vir aqui, dobrar o seu joelho. O louvor vai adorar, nós vamos orar. E existe um novo vinho sobre a sua vida. Deus, Ele quer renovar as suas esperanças. Ele quer renovar. Olha, o que vocês viveram aqui em Boston é apenas o preparo de um avivamento sobre essa igreja. É apenas o preparo daquilo que Deus irá fazer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deixa o Espírito Santo quebrar o teu coração nessa manhã. Nós oramos, Senhor, por um avivamento. Levante, Senhor. Derrama, Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo. Nós oramos, Pai. Nós precisamos, Pai, de um renovo. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito. Renova corações nesse lugar. Águas paradas comecem a se mover. Águas paradas comecem a se mover. Espírito de Deus. Mais, Jesus, mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos ser agentes de transformação na América do Norte. Nós queremos ouvir o céu. Enche, Senhor, cada coração nessa manhã, Jesus. Renova. Vem sobre Boston. Vem sobre Boston, Jesus. Mais, Jesus, mais. Derrama de paixão pela presença, fogo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela sua doce presença, Pai. Obrigado por nos escolher, por nos guardar, Pai. Obrigado porque nós sabemos que nós estamos na América do Norte. Não é porque homens carimbaram o nosso passaporte, mas é porque houve um decreto do céu que permitiu que nós entrássemos. Nós queremos reconhecer isso, Pai. E nós queremos ser usados para o avivamento deste tempo, Pai.
Enche, Pai, jovens, crianças, adultos, idosos, casais, líderes, voluntários, kids. Nós oramos, Pai. Boston será conhecida, a comunidade de Boston não será conhecida como uma igreja brasileira que machuca, mas uma igreja brasileira que dá vida, que restaura, que ouve os céus. Nós oramos e, Pai, nós queremos selar tudo aquilo que o Senhor falou. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, Pai. O Senhor sabe, Jesus, o Senhor está ajustando, o Senhor está apertando. Existem pessoas passando por situação de dores de parto, e Jesus está dizendo: não para, porque está sendo gerado algo novo. Para vocês que estão aqui na frente, que estão entregando a vida para Jesus, esse casal lindo aqui, quero dizer algo para vocês. Vocês não vieram aqui hoje simplesmente para um culto. Vocês vieram aqui hoje porque Jesus queria falar no coração de vocês. Ele trouxe vocês aqui, Ele os arrastou para cá. Por isso que foi tão difícil chegar. Por isso que existe essa resistência para vocês não estarem perto, próximos. Mas Ele está curando feridas no coração de vocês. Ele está renovando o espírito de vocês hoje. Existe algo novo no casamento, na história de vocês. Um renovo, um novo vinho sobre vocês. E não só isso. Ele não trouxe vocês aqui para andar sozinhos, para estarem sozinhos. Ele trouxe vocês aqui para ganhar uma nova família. E nós queremos celebrar. Nós vamos contar até 3 para vocês terem ideia do que Deus preparou para vocês, tá bom? Vocês vão contar comigo, igreja, vamos lá? 1, 2, 3, olha para trás, por favor. Somente a bateria e a igreja. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo, de novo. E encha-me de novo, e encha-me de novo.
Levanta a tua mão. Diga assim comigo: eu tomo posse da melhor semana da minha história. Diga: eu estou no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Que seja a melhor semana da